Graça e paz, bom dia! Mais uma live falando sobre as visões e sonhos que Deus me revelou esse ano de 2022. Esse vídeo está sendo gravado em dezembro. Hoje é dia 8 de 12 de 2022. Então, o Senhor me pediu para gravar os vídeos falando sobre as visões e sonhos que o Senhor me deu este ano de 2022. Tem outros, agora por último, que eu tive que eu não anotei, mas eu gravei e já até falei nas outras lives anteriores sobre esses sonhos agora no final que eu não anotei. Porque esses dons, o Senhor disse em sua palavra, em Atos capítulo 2, vai lá falar, dizer que jovens iriam ter sonhos, os velhos iriam ter visões e iriam ser cheios do Espírito Santo, assim como no dia de Pentecostes. Então, nós estamos nos últimos dias. Nós nunca imaginamos na nossa mente quando vai ser. É verdade, eu não sabia até o momento que o Senhor me revelar isso. Eu anotei esses sonhos, visões que eu tive para mim. Não para compartilhar, mas Deus pediu para mim fazer isso e eu estou aqui para obedecer, porque eu sou obediente ao Senhor. Como eu já falei em outro vídeo, eu fiquei assim, no centro da vontade de Deus, demorei uns 7 anos. Eu estou 8 anos na presença de Deus. Não no sentido que eu não amava o Senhor. Eu amo o Senhor de verdade. E eu não deixo de fazer a vontade dele para fazer a vontade dos outros nunca. Eu prefiro obedecer ao meu Deus. Por mais que custe a minha própria vida, eu vou falar aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Eu não estou aqui para falar de mim, de minhas vontades e desejos e prazeres, os meus sonhos, o que eu quero, o que eu pretendo ser. Eu não vim falar aqui nada sobre isso, tá? Eu gosto de ser rápida, objetiva e direta. Não gosto de muita enrolação em live, de ficar esperando alguém entrar. Não. O que eu tenho para falar, eu falo. Abro logo aqui a live e começo a falar. Quem entrou no começo entrou, quem não entrou, não entrou. Eu sou assim e eu vou ser sempre assim para cumprir logo e rápido a palavra de Deus, porque chegou o tempo do retorno de Jesus Cristo. Amém? Então vamos orar? Pai, obrigada, Senhor, por mais essa live. Que o Senhor venha transformar os corações de cada um, venha encher do teu espírito, que o Senhor venha me usar, Senhor, e revelar através dos sonhos que o Senhor me mostrou, para que todos vejam que já chegou o tempo do fim, que não seja eu aqui nenhuma só sequer palavra. Eu tenho temor e tremor ao seu nome por estar gravando esses vídeos. Não sai de mim, nem de minhas vontades e desejos, mas sim da sua, Senhor, que opera sobre minha vida. Então, abra os ouvidos dos seus filhos para poder entender e compreender essa mensagem. Eu te agradeço e te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. Aqui vai começar a falar sobre a guerra, sobre a coroa que eu vi em cima de mim, vai falar sobre os selos quebrados daqui para frente, amém? Dia 28 do 8 é que eu estou olhando, tá? Pro meu computador, ó, o meu computador bem aqui, porque tem que ter a referência, tá? Do que no dia e a data que aconteceu. Vamos lá. Tô um pouco meia gripada, ainda tá meio aqui na garganta, aí incomoda na minha respiração.
Isso desde os dias que eu trabalhei na rua, por isso que eu estou assim. Dia 28/8, tive uma visão de manhã com a minha coroa de ouro flutuando em cima de mim. E eu deitada na cama e via com os olhos fechados a coroa e um portal no céu e as pessoas olhando para mim. Então eu estava deitada na cama, igual eu estou aqui no meu quarto, e aí eu via minha coroa rodando assim e via pessoas ao redor, tipo um portal no céu aberto, e a minha coroa rodando e as pessoas ao redor olhando. Os anciões, as pessoas que estão no céu com Deus estavam olhando para mim, para baixo, viu a minha coroa e viu olhando, e eu olhando para eles, e eles olhando para mim. Esse foi o sonho. Setembro como você, eu não sei se você já sabe, setembro é o começo do mês do calendário judaico, tá? E Jesus falou, não venham pensando vocês que eu vim desfazer a lei. Não, eu vim cumprir a lei. Não é nem para tirar nenhum tio, nenhuma vírgula, tudo se cumprirá. Não sei se você já estudou sobre as festas que o Senhor já cumpriu, dia de Pentecoste, dia da Páscoa. O Senhor cumpriu, Ele que foi o Cordeiro verdadeiro, Ele que tirou o pecado do mundo e tira o pecado do mundo. E quais são as festas que falta se cumprir? Jesus que vai cumprir essas festas. Amém? Então, nós não. Nós só vamos fazer a vontade de Deus, que é servir Ele, adorar Ele, glorificar Ele. Então, em setembro é o mês do começo do calendário judaico, que também é comemorada as últimas festas, né, do calendário judaico bíblico, que está na Bíblia, no Velho Testamento, sobre essas festas. Então, quais são essas festas? A festa que está faltando é a festa do tabernáculo, a festa da expiação do pecado, e a outra festa que eu me esqueci, é a festa da trombeta, a festa da expiação do pecado e a festa do tabernáculo. Então, são essas 3 festas que estão faltando Jesus cumprir. Então, a partir do ano que vem, contando 3 anos e meio, é que vai se cumprir todas estas festas, amém? No final dos 3 anos e meio, porque quando chega na festa das trombetas, a igreja do Senhor já não está mais aqui, amém? Então, a igreja não está mais aqui, o povo já foi retirado, já tirou desse sofrimento, já ressuscitou os santos mortos e já levou por os ares, e aí vai começar a trombeta, porque o Senhor vai vir antes da expiação do pecado. Aí você vai falar assim, você está falando heresia, você está falando contra a Bíblia. Eu vou falar o que Deus me mostrou. Missionária Vanessa é muito temente, eu não tenho nem temor, eu tenho tremor. Por quê? Porque eu já ouvi a voz de Deus e já ouvi a voz de Jesus. Eu sei a voz de discernir a voz dos dois. E eu tenho tremor, um temor muito grande. Chega a estremeço quando eu ouço a voz de Deus. E sei quando Ele está irado. E o Senhor está irado com essa nação prostituta. E teve uma vez que eu ouvi o Senhor rindo, Deus rindo. Ele fez assim, aqui quem fala é Deus. Por que ele fez isso? Isso é que vai começar a se cumprir as palavras e as mensagens que está sendo dita aqui para você. Vai se cumprir, e também a partir do ano que vem vai ter guerra em tudo que é lugar. Eu não sei se você já reparou que os
vulcões estão sendo acordados nos 4 cantos da Terra. Você já reparou nisso esse final de ano? Pois é, procura saber, porque os mares estão se agitando, estão invadindo as cidades, está tendo terremoto, maremoto em tudo que é lugar, os vulcões estão acordando. Então chegou o momento, você não sei se você está dormindo ainda, acorda e começa a procurar e pesquisar para você ver que os vulcões estão acordando. O Senhor disse que nos últimos dias iria acontecer tudo isso. Ei, chegou o momento de a igreja se arrepender e se voltar ao Senhor. Amém? Então eu vi isso. Dia 1º de 2022, que é em setembro, lembra das festas? Deus me falou no dia 31/8 de 2022 que iria haver uma guerra. Que guerra é essa? Essa guerra não é no nosso plano, é no plano espiritual. E como eu já disse no outro vídeo, eu vi Jesus suado, tá? Nessa batalha. E aqui, deixa eu coisar aqui. Quando foi dia 1/9 de 2022, Deus me usou no culto para anunciar o que iria acontecer na terra: fome, sede, miséria, e disse que muitos iriam morrer, mas que se os seus filhos fossem fiéis a ele, Deus iria protegê-los e livrá-los de todo o mal. Aí eu coloquei aqui a referência do cavaleiro branco. Por que eu coloquei? Porque eu vi Jesus suado, por isso que ele que foi na frente e batalhou. Então, os selos já estavam sendo quebrados aqui, os 4 primeiros selos, que são os cavaleiros. Lembra do Apocalipse? Os cavaleiros. E aí eu coloquei aqui cavaleiro branco. Deus disse, assim como isso no culto eu pregando. O pastor, ele não gosta muito porque ele acha que eu sou mulher de revelação. Não sou mulher de revelação. Amém? Sou mulher de revelação. O meu chamado é chamado do últimos dias na terra. O meu chamado não é de revelação, não. E o Senhor disse no culto assim, ele disse assim, Deus, usando os meus lábios, falando assim, assim como o cavaleiro ia vencendo na frente, era ele que iria, quer dizer, eu que vou na frente ganhando todas as batalhas. Quer dizer, o cavaleiro branco representa Jesus, que vai na frente e ganha a batalha com Satanás. Amém? Então, Jesus é uma luta espiritual com Satanás e ele ganha essa batalha. E aí eu coloquei, como eu dizendo, né? Era ele que iria ganhando todas as batalhas e disse que começou a guerra. Então, começou que dia? Dia 1/9. Isso mesmo, em setembro. Setembro é o mês do calendário judaico das últimas festas na terra. Aqui, que o povo judeu, eles cumprem conforme a Bíblia, tá? A Torá. Mas ele ia na frente vencendo todas as batalhas, todas as guerras, e ele venceu. O pastor, eu coloquei aqui que o pastor não gosta que o Senhor me usa e fale através da minha boca a mensagem do Senhor, porque ele diz que a igreja não é de revelação, mas eu não sou missionária de revelação, tá bom? Mas eu, missionária Vanessa, eu vou colocar no sentido de que eu não adoro outro Deus, eu adoro o Deus verdadeiro, que se chama Deus Altíssimo, e o Senhor Jesus de Nazaré, meu Salvador. Dia 2/9 de 2022, sonhei de madrugada com um homem negro. Depois me mostrou um outro homem, só que ele era branco. Olhei para ele e vi
o número desse jeito. Aqui, eu vi assim, ó, vou mostrar, 666. Por que o Senhor mostrou 666 assim? Porque era para lembrar do rosto dele. 666. Então, tava desse jeito no rosto dele. Para o Senhor, para que eu venha lembrar que aquele ali era o anticristo. Eu nunca tinha visto o rosto deste homem, nunca tinha visto mesmo, não. Ai, peraí que eu acho que eu vou espirrar. Ai, meu nariz tá sensível. O rosto desse homem. Antes, ele tinha a cara de um homem na faixa de 50, 60 anos, 58 a 60 anos de idade. E olhei bem para o rosto e vi ele sentado em um trono. E vi ele sentado em um trono. Peraí que não acabou, não. E acordei. Passado a noite, eu estava no YouTube vendo o vídeo sobre o anticristo, né? Porque tá 666. Aí eu fui procurar, né? E para mim saber quem era aquele rosto, para ver se eu via alguém aqui na Terra que já passou, que se eu conseguisse saber quem era aquele rosto daquele homem, né? E vi um vídeo que falava do Papa João Paulo II. Aí, quando olhei para o rosto dele, o Senhor me fez lembrar do sonho. E era ele, o anticristo, que vai ressuscitar dos mortos pela autoridade e poder de Jesus Cristo. E ele que vai enganar a muitos, ele que foi ferido com uma doença de morte, olha só, ele que foi. Como fala em Apocalipse sobre o anticristo, verdade. Eu chorei pelas almas, pois Deus está em mim e eu nele. E senti a mesma dor em seu coração pelas almas que não o aceitam. Tipo, as pessoas que vão adorar ele, que ele já está na terra desde o dia 21/11/2022, tá? Não foi só eu que o Senhor mostrou isso, que Satanás já está na terra desde de 21/11/2022. Teve outra pessoa também, outro pastores que também foi avisado pelo Senhor que ele já está na terra. Amém? Então quer dizer que essa ferida de morte eu pensei, meu Deus, é ele. Então a sinagoga de Satanás se chama Igreja Católica Romana, que tem as taças de ouro que bebe, né? Bebe o vinho do cálice do sangue inocente. E você acha que é o quê? O que aconteceu no passado? Tudo os ouro, a riqueza dessa igreja católica romana foi de muito sangue inocente, tá? Muito sangue inocente, muitas pessoas morreram. Então, aquela mulher, aquela prostituta que está sentada na besta com o cálice bebendo e falando aquelas coisas em seus lábios que não ia acontecer nada com ela, que ela era rica. Essa é a Igreja Católica Romana, a igreja prostituta. O Senhor já me mostrou outros sonhos desse ministério com prostituição, maior imoralidade dentro daquele ministério em sonho. Amém? Então, ele que foi morto e foi. Aí eu fui procurar. Ele que foi morto. Foi morto não. Ele que foi ferido, tá? Uma ferida de morte que atiraram nele antigamente e aí ele quase morre. Aí depois, com o tempo, ele adoece e morre de fato. E é esse através dele que já ressuscitou e está na terra, já tramando já. Ele não vai vir com um rosto de velho, ele está com uma aparência de novo, tá?
Depois dessas coisas que o Senhor começou a me mostrar, e quando Satanás descobriu que eles estavam no plano espiritual, eu escutava o que eles diziam, porque o Senhor abriu meus ouvidos espirituais para ouvir o que eles conversavam também. E eu ouvi os demônios conversando entre si e falando assim: quem é ela? Quem é ela? Que é eu, tá? Tentando descobrir quem era eu, porque o Senhor Deus queria tanto eu e não deixava Satanás me matar. E aí, eles conversando entre si, falando assim: ah, ela é tal coisa, ela é a mulher tal, tal. Eles descobriram antes de mim, antes de mim descobriu que realmente era o meu chamado. Eu não sabia. E eu sou muito temente ao Senhor para estar falando isso. Amém? Ele que me escolheu. Então, eu estou aqui para fazer a obra do Senhor. E aí os demônios falavam entre si: ela é a mulher tal. Aí eu fiquei procurando: mulher de quê? Eu sou mulher de quê? Aí fui procurando e o Senhor querendo que eu estudasse o Apocalipse mais e mais e mais e mais e mais. E aí menina, eu comecei a chorar. Chorei tanto que eu achei lindo o meu chamado. A mulher do Apocalipse. Eu represento a mulher do Apocalipse, que está com os pés em cima da lua. Ela que está adornada de sol, ela que está com as 12 estrelas no alto da cabeça e está grávida. E a partir do ano que vem, igual eu disse, que eu vou me encontrar com meu varão, representando, isso é uma coisa muito séria e eu sou muito temente ao Senhor para estar falando tudo isso. Eu sou temente, eu tenho temor do Senhor. Ele que me escolheu. Ele escolheu você. Não foi você que escolheu ele primeiro. Amém? E representando o Jesus Cristo com o encontro com a noiva. Amém? E eu vou me encontrar com meu esposo. Eu já sei o nome dele. O Senhor já me mostrou ele. Já fui na casa dele. O anjo me levou na casa dele. Eu já sei o rosto dele. O nome dele. No dia, o Senhor já me mostrou o casamento, ele todo contente, feliz no dia do casamento. O nome dele é Bruno Tales e nós vamos casar a partir do ano que vem, nós vamos se encontrar, nós vamos noivar e casar e nós vamos ter um filho. É o meu desejo ter um filho ano que vem? Não, mas é o desejo de Deus. Através desse filho vai ser um menino, representando o retorno de Jesus. A partir do ano que vem, acontecerá 2023, acontecerá milagres como nos dias de Jesus. Sim, demonstrando o retorno de Jesus, demonstrando o poder e glória de Jesus, porque ele vive ali Rachízias, ele vive para sempre. E não é mentira que Jesus é Viacheliabas. É verdade. Amém? Jesus vive. Chegou o momento de todos verem o poder do Espírito Santo derramando sobre a terra grandiosamente conforme os tempos de Jesus, os discípulos sendo usados como os tempos de Jesus. Quem? Os ministros, os sacerdotes, temente ao Senhor, sendo cheios do Espírito Santo e coxos, leprosos, paralíticos sendo curados a partir de 2023. Esses 3 anos e meio acontecerá muitos milagres, curas, libertações, pessoas sendo restauradas, transformadas, pessoas que estavam no mundo se voltando ao Senhor,
para ajuntar a seara do Senhor, para encher o céu de pessoas. Porque muitos estão longe e o desejo de Deus não é matar, é salvar. Mas aqueles que não ouviram a mensagem do Senhor morrerá. Então o desejo do Senhor é salvar. Então ouça essa mensagem que está sendo dita aqui esta manhã, porque é verdadeiro o que está sendo dito aqui. Eu sou muito temente ao Senhor por estar falando cada detalhe aqui. Amém? Vamos lá. Dia 5/9/2022, de manhã, tive uma visão de vários soldados que iriam guerrear. E vi Jesus suado, pois ele estava nessa batalha e venceu. Cumpriu-se o primeiro selo do Cavaleiro Branco. Olha só, como eu disse, foi dia 5/9. Então, aconteceu essa batalha no plano espiritual. Não só eu tenho esses sonhos, mas a outra testemunha, tá? Testemunha do Senhor, a outra oliveira do Senhor, que é um homem. Aí você diz assim, mas uma mulher, mas na Bíblia não fala 2 homens, não. Fala que eles vão ter poder para anunciar. Esse poder não vem de mim, vem do Haliaxísias, vem do Senhor, tá? O poder e a autoridade. Como já foi dito anteriormente, o Senhor colocou a espada dele dentro da minha boca. Então não é eu que falo e não é que Neachiliabás, não é eu que vou fazer. É o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Eu tô segurando aqui o celular. Aí eu vi essa guerra, tá? E Jesus suado olhando para mim, porque ele venceu essa batalha. Dia 6/9/2022, tive um sonho de madrugada que eu estava em um lugar e via um homem manifestado. Ele subiu em uma cadeira e disse: agora eu sou o rei do mundo. E a voz era de filme de terror. Ele tinha na testa um nome que não dava para entender, mas na minha consciência dizia que ele era o anticristo. Depois disso, acordei espantada. Bom, eu vi esse homem, e ele ficou em cima da cadeira com uma cara assim feia e tinha uns nomes aqui na testa. E aí ele falou: agora eu sou o rei do mundo. Quem quer ser o rei do mundo? Fala aí. É Satanás. Satanás. E quando o anticristo vier, ele vai ser o rei do mundo. Por quê? Porque ele vai ter autoridade para fazer as coisas que Deus deu ordem. Ele é pau mandado ainda, tá? O Satanás, ele não chega na sua vida se não for permissão de Deus. Se tá acontecendo isso, é porque Deus tá te querendo que você volte para a casa do Senhor. E aí eu vi isso e eu fiquei espantada. Fiquei desse jeito, espantada aquilo que Deus me mostrou, e aquele homem falando que ele agora eu sou o rei do mundo. Por quê? Porque foi dado, lembra do papiro aberto? Pois é, papiro aberto com o decreto para que Satanás comece a fazer o que ele foi mandado fazer. Bom, dia 6/9. Ai, meu nariz tá irritado, ó, tá vendo? Tá até vermelho. Ó, dia 6/9/2022, quando dormi de tarde, eu ouvi um barulho de uma besta saindo do abismo. Eu só ouvi o som da besta saindo. Tipo... desse jeito. O som era esse som. Desse jeito ele saía do abismo.
O barulho do demônio era horrível. Era esse que eu tô falando aqui para você. Eu agora que eu acho que foi uma visão. Eu ainda não tinha certeza se era sonho, se era visão aquilo, tá? Porque às vezes, quando eu tô deitada na cama, o Senhor me mostra as coisas com o olho fechado. Me mostra as coisas e é muito rápido. Quando eu fecho o olho, eu escuto às vezes o som, por exemplo. No dia que o Senhor me mostrou, eu lavando os pés dele, eu estava deitada na cama e com o olho fechado. E aí, de repente, veio aquela visão, eu lavando os pés de Jesus, tinha um furo no meio e eu escutava o som da água mexendo. Eu lavando os pés de Jesus e eu escutava o som da água. Então, igual eu falei, dom que Deus me deu, tá? Não tem o poder de nada. E aí eu não sabia se era uma visão ou se era um sonho, pois estava tudo preto, não via nada, mas só ouvia. E só ouvia o monstro saindo do abismo, porque eu sei disso. Quando Deus me revela as coisas, a minha alma já sabe o que é. Então, quando o Senhor me mostra as coisas, a minha alma, que o Senhor fala para ela, já sabe o que está acontecendo, tá? Referente à visão de ouvir os monstros que chegou na terra, é o cavaleiro que veio tirar a paz da terra. Lembra do cavaleiro que veio tirar a paz da terra? Pois é, são 4. Aí agora, dia 11/9/2022, eu tive um sonho que estava escrito a letra bem grandona, santidade. E no meio dessa letra grande estava escrito dia no meio, tá? E depois, logo abaixo, estava escrito, porque eu ajuntei tudo junto, tá? E aí estava escrito 9 de setembro, 6 horas da manhã. Pela manhã tive uma visão. Isso foi visão. Primeiro Jesus me mostrou a palavra santidade, com a letra dentro, dia dentro. E logo abaixo, com uma frase escrita, a data do dia da vinda é 9 de setembro, às 6 horas da manhã. Eu sou muito temente ao Senhor, eu tenho tremor do Senhor, que eu estou dizendo aqui. Falando já nisso aqui, eu vou dar uma ênfase no que aconteceu há muito tempo atrás, quando eu pequei contra Deus, falando numa live que o Senhor tinha dito e o Senhor não tinha dito. Quando eu comecei, eu fiquei tão maravilhada com as coisas que Deus estava me mostrando, que eu acabei se empolgando em uma live e dizendo assim, o Senhor vai vir daqui 600 anos. Porque quando eu li Ezequiel, eu comecei a chorar, porque o Senhor disse que não seria fácil o meu chamado e iria ter muita perseguição. E aí eu falei assim, Senhor, eu falo ou não falo, Senhor? Olha só o que eu fiz. Mas isso me ensinou a ser muito temente ao Senhor. Eu falo ou não falo, Senhor? Aí eu acabei falando assim, o Senhor vai vir daqui 600 anos. Isso me gerou um problema em 30 dias. Aí eu vou te dizer o que aconteceu. Satanás montou em cima de mim. O Senhor deu permissão para ele sentar em cima de mim. Ele montou nas minhas costas. Eu sentia, sabe, aquele peso amarrando assim minhas costas. Chega a doer, é uma dor insuportável. 30 dias. E eu pedindo perdão pro Senhor todos os dias. Ele abaixo, Senhor, tenha misericórdia de mim. Perdoa que eu falei coisas que não te agradou. Senhor, perdoe se eu falei alguma coisa, Senhor, que não te agradou.
E eu não vou falar mais, Senhor, me ensina a te obedecer, a ter o conhecimento do Senhor. Eu não tenho, eu estou começando agora, Senhor, a conhecer a sua voz, o Senhor começar a manifestar bastante falando comigo. Senhor, eu estou aprendendo, me perdoa, Senhor, se eu falei da carne e 30 dias, depois que passou esses 30 dias, Deus falou comigo, não foi Deus, porque quando é Deus falando, é uma voz tão grossa que na hora que ele começa a falar, eu já acordo de temor, eu tremo, eu acordo. Quando é Jesus, a voz dele é mais suave, gostosa, não quer dizer que a de Deus não é. É, só que eu fico com medo demais, né? Tá doido? Eu fico com muito medo. E aí, quando Jesus fala comigo, e aí o Senhor falou comigo, eu caminhava na época, né, na pracinha aqui perto. Aí de manhã o Senhor pegou e falou assim: se você for caminhar de manhã, você não vai viver. Se você for caminhar de manhã, não tem retorno. Quer dizer o quê? Iria acontecer alguma coisa comigo se eu fosse lá. Por quê? Porque Satanás, ele quer qualquer coisa assim, vacilo meu, para ir a me acusar perante a Deus. Porque todos os dias ele faz isso. Amém? Todos os dias Satanás está perante a presença de Deus para falar assim: ó, o fulano de tal não merece estar recebendo o que ele está. Deixa eu tocar lá. Então, Satanás ele procura qualquer coisa. E falando sobre tudo isso que eu estou falando aqui, foi Deus que me mostrou. Então eu não vou morrer porque eu estou falando aquilo que ele me mostrou. É igual eu falei para você, que isso aqui eu guardei para mim, eu não guardei para espalhar para ninguém. Mas Deus me pediu para mim postar e gravar as lives falando dos sonhos que o Senhor me deu. É tanto que nos primeiros vídeos, depois da imagem que eu falei, eu só vou começar quando Deus mandar. E aí lá você vai ver o Senhor usando a minha boca, dizendo, ela vai gravar live 9 horas da manhã, toda 9 horas da manhã. Mas depois que eu postei esse vídeo, o Senhor me levou para a rua, para me pregar na rua, e ele que usou minha boca. Não foi aberto nem a Bíblia, porque Jesus colocou a espada, olha, ali a X dentro da minha boca. Então, ali o próprio Senhor Jesus usou a minha boca. Eu sou muito temente ao Senhor para estar falando tudo isso. Então, ele me mostrou exatamente isso. Aí vocês vão dizer assim, ó, quando assistir esse vídeo: heresia, porque a palavra de Deus fala que ninguém sabe do dia do retorno de Jesus. Ai, eu também não sabia não, gente. Gente, é igual eu falei, Deus me deu o dom esse ano. Ele disse que só eu iria ter o dom de carta inspirada pelo Espírito Santo. Muitos não vão acreditar porque, fora a Bíblia. Tá certo, isso é verdade, tá certo, não tá errado. Só que não foi eu que escolhi isso. Não foi eu que escolhi isso. De fazer carta inspirada pelo Espírito Santo. Eu sou temente ao Senhor para deixar-lhe a paz, tudo que está sendo dito aqui. Então eu estou só mostrando aquilo que Deus mostrou para mim em sonho, e Deus deu esse dom de fazer carta inspirada pelo Espírito Santo. Não sai de mim, sai do meu Deus. Amém? Se tudo isso é mentira, eu morrerei agora. Eu morrerei esse ano mesmo. Por quê? Porque não prevalece mentira contra Deus. Com Deus não tem mentira nele. E se eu tô nele, ele tá em mim, então o que tá em mim é verdade. Amém? Então, estou mostrando aquilo que Deus mostrou para mim e o dom que Ele me deu esse ano, e estou fazendo o que Ele pediu. E o que Ele pediu é para fazer e falar.
Porque a partir do ano que vem vocês vão ver o que tudo que está sendo falado aqui vai se acontecer. Amém? Os milagres e prodígios, assim como no tempo de Jesus, os ministros, sacerdotes temente ao Senhor, cheios do Espírito Santo, curando, libertando, transformando pessoas e salvando a igreja do Senhor. E aí estava assim, logo abaixo com uma frase: a data do dia da vinda é 9 de setembro, às 6 horas da manhã. Lembra do outro vídeo que eu falei sobre que estava tipo querendo amanhecer? Então, será às 6 horas da manhã em ponto. Logo em seguida, ouvi um nome, Malco. Tentei me lembrar quem era, mas não me lembrei. Então fechei os olhos e vi no céu 2 cruzes pegando fogo e 2 soldados romanos na frente. Eu vi isso com o olho fechado. Duas cruzes pegando fogo e 2 soldados na frente. Eita, meu computador tá quase para descarregar, peraí. Eu esqueci. Ainda bem que eu coloquei a tomada bem aqui. Peraí. Perto de mim. Para que eu não venha perder aqui. Quando ele desliga já era, né? Olha o meu computador aqui. Ai, desculpa, gente. Peraí. Faz parte, né? Então, faz parte do processo. Peraí. Pronto, agora não vai desligar não, tá na tomada. Vamos lá. Logo em seguida, vou colocar mais afastado. Logo em seguida eu ouvi, E imediatamente me lembrei dos soldados o soldado que feriu Jesus. Por ter sido de manhã, ainda sonolenta, não me lembrava do Malcolm. Depois fechei os meus olhos de novo e vi os selados do Senhor Jesus com o seu nome em hebraico enorme na testa. Estavam sorrindo. OBS, essa visão que eu tive são como um flash. Malco é o soldado que Pedro feriu, cortou a orelha. E o outro soldado era o que tinha transpassado na cruz. Lembra que na palavra do Senhor, eles vão ver o Senhor Jesus? Exatamente. Só vão ver porque eles vão ser ressuscitados e provavelmente eles se arrependeram dos seus maus caminhos e se converteu a Jesus Cristo. Então, por isso que eles vão ver. Amém? É tanto que aquele que feriu o Senhor Jesus, ele confessou com a sua própria boca que o testemunho de Jesus era verdadeiro. Dia 16/9/2022, eu estava deitada na minha cama, com os olhos fechados. Isso era de manhã. Vi um homem vestido com veste papal vermelha. E o seu rosto era rosto de morte. Tipo, ele tinha roupa papal. É tanto que os satanistas, você pode ver eles usando roupa de papal, de papa. Por quê? Porque eles sabem que é através dele que vai sair o anticristo. Com rosto de morte, um monte de legião o seguia. Ele tinha um pergaminho aberto e ele vinha em direção para cumprir o mandato de Deus. Então, ele estava na frente andando, ele tinha o rosto normal e um rosto de morte, quer dizer que ele tinha morrido. E aí ele estava com tipo o papiro, né, que fala papiro, lá
não tem os 7 selos? Então, é parecido com aquele papel, aí é aberto. Então, quer dizer, o decreto de Deus já foi mandado para ele cumprir. E atrás dele vinha uma legião atrás dele de morte. Nossa, era milhares mesmo. E aqui, deixa eu ver, cumprir o mandato de Deus. E muitos o seguiram, parecia a morte. Era milhares, um exército de cavaleiro, de caveiras, quer dizer, andando em direção ao líder que estava na frente, que era o anticristo. Aí eu coloquei OBS. Os selos já foram quebrados, e o cavaleiro que se chama Morte e o inferno o seguia. Então, é esse cavaleiro, que é o próprio Satanás. E o inferno o seguia, como está na palavra de Deus. Este é o último cavaleiro na terra, mandado pela ordem de Deus, cavaleiro preto, tá? É o último cavaleiro que chama Morte e o inferno o seguia. A partir de agora, a terra vai gemer aos 4 cantos, pedindo misericórdia de Deus. Quando eu vi isso, eu chorei, eu fiquei triste e escrevi isso. Agora, a partir de agora sim, mães vão chorar pelos seus filhos, a terra vai gemer. Muitos estão aqui no Brasil, não estão nem aí, só querendo piseiro. Não se compadeceram nem quando foram os seus próprios pais que morreram, para você ver o nível do amor dos adolescentes. Não sentiram nem amor, sentimento de mudança pelos seus pais que morreram, pelos seus familiares que morreram. Aí agora eles vão sentir a ira de Deus a partir do ano que vem. Dia 17/9/2022, de madrugada, dormi e ouvir a voz de Deus dizendo. É muito rápido quando eu consigo ouvir a voz de Deus. Quando eu falo Deus, foi Deus que disse. Quando eu falo que foi Jesus, porque eu consigo discernir a voz dos dois. Amém? Depois do arrebatamento, haverá uma preparação de uma mesa, e se assentarão todos. Acordei e fui orar. Essa hora era umas 3 horas da madrugada. Então, quando o Senhor disse assim, depois do arrebatamento, lembra que vai ter um silêncio antes do 7º selo ser quebrado? Esse silêncio de meia hora são 2 dias, tá? Por que eu tô falando 2 dias? Porque eu tive um sonho, eu pedi no começo do ano de 2022, Senhor, a parábola do rico e Lázaro, conforme a sua palavra diz, que quando morre já vai para o céu ou para o inferno? E aí o Senhor me pegou e aí eu sonhei que eu estava no céu e via um portal, igual a parábola. E vi um portal e vi as pessoas lá embaixo. E vi as pessoas lá embaixo no inferno amarradas, assim, atadas. Parecia teia de aranha, mas era só representação. Que as pessoas estavam presas no inferno e tinha um bocado tinha fogo nos pés dela e pedaços de carne embaixo dos pés delas. E tinha monstros que estavam soltos. E aí, quando eles me viram, eles queriam me pegar. Aí eu falava com uma pessoa que está do meu lado que eu não via. E eu falava assim, e o céu era assim, tipo um campo verdejante e o céu bem azulzinho, bem clarinho. Era muito gostoso de paz lá.
E aí eu falei assim, fecha, 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 porque eles querem me pegar, eles querem me comer. Eu falava desse jeito. Aí ele pegava, a pessoa que estava do meu lado, fechava aquele portal ali e abria em outro lugar. E tinha a mesma coisa, várias pessoas presas e alguns monstros soltos para atormentar aquelas pessoas. E aí fechou aquela porta, aí abriu outro lugar. Quando eu vi, aquelas pessoas que eu vi presas já estavam soltas. E aí eu estava no meio dessas pessoas entrando numa sala. E aonde eu estava no céu, eu vi dentro dessa sala um vidro espiritual e era escuro a parede lá de dentro. E as outras pessoas estavam com roupa preta. E tinha uma menina com tipo um selo na mão, uma coisa na mão. E eu tinha, né? Quer dizer que era eu. Tinha essa coisa grudada na minha mão. E a menina da faixa de uns 16, 17 anos de idade. E ela falava assim, meu pai, ele colecionava isso. Meu pai também gostava disso. Eu olhei na minha mão, porque eu não sou de colecionar nada, era só uma representação, amém? E aí eu olhava aqueles selos na minha mão, colado, e eu tentava desgrudar da minha mão aquele negócio que estava grudado, tentando grudar embaixo do lado da janela, e não soltava da minha mão, e de repente soltou. E eu falei assim, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui. E tentava bater no vidro e o vidro ficava balançando igual uma gelatina. E eu batia no vidro novamente e ele ficava balançando como uma gelatina. E aí eu falei assim, eu quero voltar para lá. E aí eu via o campo verdejante e via o céu azulado, coisa mais linda do mundo. E aí, depois disso, que eu bati umas 2 vezes e que nós entramos por uma só sala, eu escutei uma voz de uma pessoa dizendo, tipo, acontecerá, quando acontecer isso, depois de 2 dias, acontecerá a grande tribulação. Quer dizer, depois que o Senhor levar os filhos dele no arrebatamento, aí vai se passar 2 dias. Então, a meia hora significa 2 dias. Então, todos os sonhos estão relacionados aos últimos acontecimentos da terra. Então, aquela meia hora significa 2 dias. Nós estaremos com o Senhor 2 dias no céu. Enquanto isso, nós vamos estar o quê? Ceando com o Senhor na mesa e sendo coroados. Enquanto aqui na terra vai se começar a grande tribulação, que quer dizer o quê? As trombetas começarão a tocar, as estrelas vão cair do céu e vai acontecer o verdadeiro inferno na terra, e aqueles que ficar não terá a segunda chance de arrependimento. Por quê? Porque não aceitaram o evangelho dos 3 anos e meio. Amém? Hoje, as pessoas ainda não conhecem esses vídeos, mas depois vai conhecer, porque o manifesto de Deus vai se manifestar através de minha vida. Não que eu tenha poder de nada, eu sempre dou ênfase e referência ao meu Deus. Amém? E para não ficar muito longo, deixa eu falar só esse aqui. Tá tão maravilhosa a mensagem do Senhor. Dia 17/9/2022. Cheguei da igreja às 22h30. Oramos, que a gente sempre ora em casa. E eu fui dormir para acordar cedo. Que eu gosto de acordar de madrugada para orar. E aí eu estava acordando cedo. Quando foi às 23h49, eu acordei com uma voz do Senhor. Todos da terra vão ver o Senhor. Então, opa, meu Deus do céu, desci lá embaixo e agora? Jesus. Ai, me dá uma raiva quando acontece isso. Tá, todos da terra vão ver o Senhor.
Por que todos vão ver o Senhor? Vou te dizer por quê. Por causa que depois, ano que vem, as pessoas vão começar a assistir esses vídeos. E aí elas vão saber que tudo que está sendo dito aqui agora, que você está vendo, é verdade. E aí eles vão marcar e anotar isso aqui que está sendo dito aqui agora, que as pessoas ainda não estão conhecendo. E aí, quando chegar, depois de terminar 3 anos e meio, e todos verem que missionária Vanessa Rodrigues morrer e a outra Oliveira morrer, aí sim conta-se 3 dias e meio, e aí depois desses 3 dias e meio, o Senhor vai ressuscitar-nos primeiro, e depois vai ressuscitar os mortos, e depois vai arrebatar a Igreja Santa protegida os 3 anos e meio aqui na terra. Isso que irá acontecer. Amém? Sonhei que tinha 2 homens, um tinha um bebê nos braços e o outro homem queria pegar o bebê. E o outro fazia de tudo para pegar o bebê. E o que estava cuidando do bebê mostrou ele para mim, bem assim, mostrou o bebê para mim. E ouvi a voz de Deus dizendo: todo olho o verá. E essa aqui, a voz grossa, é a voz de Deus. Todo olho o verá. Aí você diz: todos vão saber o dia? Vai. A partir dessa live aqui, todos vão saber que o Senhor retornará e vai buscar a sua igreja. E é somente isso. Amanhã eu termino, falo mais. Porque até o final do ano agora, nós estamos no dia 8, né? Vou separar aqui para me saber. Até final do ano, dá de falar todos esses, que eu tô na página 11. E aí vai falar da página 11 até a 29. São 29 páginas, tá? Então, vai dar tempo suficiente de falar toda a mensagem que é para ser falada este ano. E espero que você tenha entendido. E sempre vou dizer, vou até fechar o monitor. Ó, eu fechando o monitor. Até chegar esse momento, o Senhor disse que iria alertar a igreja dele, iria proteger a igreja dele. Vocês vão conhecer a outra Oliveira. Eu não conheço ainda, mas nós vamos provavelmente ter um encontro. Eu já vi, o Senhor já mostrou ele em sonho. Como eu sempre digo, eu sou muito temente ao Senhor por estar falando qualquer coisa aqui, nesse momento que eu já passei por um momento que o Senhor disse que eu iria morrer. Mas eu me prostrei os meus joelhos no chão e pedi perdão para Deus e falei que eu sou falha e que eu tô aprendendo a conhecer mais e mais Ele agora e a ouvir a voz dele. Então, Deus fala as coisas e a gente tem que obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. Então, eu prefiro obedecer a Deus. Eu só tô fazendo isso aqui, falando essas coisas aqui, porque Deus me pediu. Senão, eu não estaria postando nada disso aqui. Muitos vão achar que eu tô postando para me aparecer. Mas não quero me aparecer de nada, tá? Não tô aqui por like, não tô aqui por seguidor. Eu estou aqui pelas almas e, como já foi dito no outro vídeo, eu preferi servir a Deus e prefiro qualquer segundo, cada segundo da minha vida, eu prefiro seguir a Jesus do que as minhas próprias vontades e desejos. Eu prefiro fazer a vontade de Deus do que fazer qualquer coisa no mundo. Prefiro servir a Deus, porque é melhor as almas para mim do que os prazeres da terra.
Os prazeres da terra não é atrativo para mim, nem carro, nem casa, nessas coisas. Mas o que é atrativo para mim é a sua alma. A sua alma, para mim, é a mais importante. Então, eu prefiro a sua alma ganhar para Deus do que tudo na terra. Como eu disse, ano passado o diabo fez proposta para mim. E eu disse que não sirvo e nunca servirei, porque eu sou serva do Senhor. Ele é a Xísias, o Senhor é o meu Salvador e o meu Redentor, e eu estou louca para o vê-lo. Estou desejando já beijar os pés do Senhor e abraçar o meu Pai e estar na presença dele mais e mais e ver o rosto do meu Mestre. É isso que eu quero. E é por isso que todo olho o verá. Por quê? Porque a partir do ano que vem, de 2023, vocês vão ver os manifestos do poder de Deus. O Senhor vai me usar. O poder não vem de mim, tá? E as pessoas que vão ser cheias do Espírito Santo, não é delas, é de Deus através de Jesus Cristo. Amém? Não vem de nós. Fecha os olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Toda a honra, toda a glória, toda a majestade, todo o poder, toda a adoração, toda referência, tudo seja dado para o Senhor, nada para mim. Eu só quero te adorar e te servir e trazer levar essas almas para ti, Senhor. Que é que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Eu prefiro ganhar o Senhor, Senhor, e perder aqui minha vida aqui. Prefiro morrer para esse mundo e viver para ti. E é isso que eu quero fazer com que as pessoas te conheçam, para que essas pessoas tenham vida em ti. Te agradeço, te louvo e que todos sejam protegidos e livrados e guardados em nome do Pai, do Filho, eu tô até suando, do Filho e do Espírito Santo. Fica na paz e vocês vão ver a partir do ano que vem tudo isso se cumprir. Fica na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau.